Todos receberam aí o material, né, que eu enviei no grupo, um PDF sobre as perguntas de hoje do YouCat. Espero que vocês tenham dado uma lida. Estava bem pequeno esse material. Hoje temos hoje a gente tem um assunto assim um pouco difícil, né, de tratar. O tema seria então fortalecendo a minha fé e com dois tópicos desse tema, que é o creio na comunhão dos santos e creio na vida eterna, certo? É um assunto bem difícil de abordagem e a gente vai tentar falar sobre ele um pouco, né? Vamos ver como é que a gente se sai, certo? Se vocês quiserem, podem ligar aí o microfone, podem falar alguma coisa quando quiserem, tá? Não tem problema. Eu não sei como que vocês estão, né, no sentido do acompanhamento do YouCat. No final das contas, a gente não conseguiu, não teve tempo hábil, né, de todos adquirirem, né, o material, mas a gente aos poucos está tentando mandar esses materiais aí um pouco antes da reunião. Eles são alguns tópicos, né, as perguntas. Quem ainda não conhece, né, o YouCat é esse aqui, certo? É o nosso guia da nossa catequese aqui de Crisma. Ele é como se ele fosse a versão jovem desse catecismo aqui, certo? Então, esse catecismo aqui, o que aconteceu? Vou explicar um pouquinho, é bom a gente sempre relembrar um pouco o que a gente está falando, né? Ali, o CAT e a versão catecismo, certo? Ambos são, a gente poderia dizer que seria um complemento do outro, uma mesma coisa do outro. O catecismo ele é organizado aqui em questões também sobre a igreja, né? Seguimos ele. E o nosso YouCat, ele o que aconteceu? Precisava, né? Esse catecismo, de certa forma, as pessoas não leem muito, né? O que está escrito ali, porque ele é uma leitura mais pesada, né? Ele não tem imagem, não tem muitos desenhos, não tem muita, é meio difícil, principalmente para os jovens, né? De ler esse catecismo. E fizeram, então, um projeto, de certa forma, de transformar esse catecismo de uma maneira mais palatável aos jovens. Então veio o YouCat por aí. E para criar esse livro, eles fizeram pegaram perguntas mesmo dos jovens. Então essas perguntas, os jovens eram questões mesmo que as pessoas tinham sobre aquilo, e então eles, de certa forma, organizaram essas perguntas e deram a resposta a elas. Esse é o YouCat. Tá? Tem outras histórias também, aos poucos depois a gente pode ir conversando mais sobre isso aí, certo? Então, por isso que ele está organizado nessas perguntas e uma resposta. Por exemplo, pergunta da questão 146, o que significa a comunhão dos santos? Aí vai dar uma resposta católica a isso, né? Como a igreja entende isso aqui. E esse entendimento, ele é um entendimento construído durante 2000 anos de história, né? Por doutores, santos, pessoas leigos e pessoas entendidas, né? Que veio construindo essa compreensão do que foi, igual a gente falou no encontro passado, do que foi essa passagem de Jesus pela terra. O que foi a passagem do Cristo, né? O Cristo de Deus. Como ele passou por aqui, e então a Bíblia tem um registro sobre isso aí, um registro de alguns séculos anteriores, e os evangelhos estão dizendo aquele momento exato quando Cristo estava aqui, certo? E as cartas, né, dos apóstolos e tudo mais, ele vai dizer um momento posterior a essa passagem, né? Depois que ocorreu a sua paixão, ele vai falar um posterior isso aí. E a nossa igreja, a igreja
como eu disse no encontro passado, ele é um projeto pessoal do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele instituiu essa igreja, né? Um projeto pessoal. Então, ela vem durante 2000 anos construindo, né? E a compreensão sobre o que foi de fato esse evento, né? Um evento surpreendente e extraordinário do Cristo, né? Do Deus conosco. Né? Então, é só para a gente fazer um breve resumo do que foi o encontro passado, certo? Então vamos começar aqui, né, antes, vamos começar com a oração, né, do Divino Espírito Santo, certo? E a gente dá prosseguimento ao tema, certo? Se vocês, assim, o que acontece, né? Como a Irânia não está aqui, aí tá muito, tá bem sozinho, né? Então eu tô falando assim para vocês não falaram, né? E normal, é assim mesmo. As lives agora são assim, né? Porque virou o mundo, de certa forma, essa conversa, a gente não conversa assim mesmo. Então, se vocês quiserem ligar os microfones para fazer a oração, ótimo, vai ser bom também. Então, mesmo que vire uma confusão, mas pelo menos marca uma presença que estamos aqui, beleza? Então, eu vou começar essa oração do Espírito Santo, beleza? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Tudo certo? Todo mundo aí, dá um ok aí, quem tiver ouvindo bem, quem tiver por aí, por favor. Ok. Muito bem, ótimo. Bom saber que vocês estão. Beleza. Muito bom, pessoal, isso aí. Então vamos prosseguir um pouco aqui. Vamos trabalhar o nosso tema, então. Eu gostaria de que a gente também fizesse a leitura do Evangelho de hoje, tá? Evangelho segundo São Mateus, 10, 26, 33. Versículo 10, 26, 33. Beleza? Vamos começar aqui pelo Evangelho, tá? Então, quem tiver sua Bíblia aí, pode abrir Mateus 10. Mateus 10, 26, 33. Beleza? Abriram? Vou ler para vocês, tá? O que ele vai dizer nesse Evangelho. Falar abertamente e sem medo. Não tenhais medo deles, portanto, pois nada há de encoberto que não venha a ser descoberto, nem de oculto que não venha a ser revelado. O que vos digo às escuras, dizei-o à luz do dia. O que vos é dito aos ouvidos, proclamai-o sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir a alma e o corpo na geena. Não se vendem 2 pardais por um asse? E, no entanto, nenhum deles cai em terra sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até mesmo os vossos cabelos foram todos contados. Não tenhais medo, pois valeis mais do que muitos pardais. Todo aquele, portanto, que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante de meu Pai, que está nos céus. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também o renegarei diante do meu Pai que estás nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Então, o que ele vai estar dizendo nesse evangelho, né? Um pouco até que a gente falou no encontro passado sobre a questão de não confiar nos homens, né? E confiar em Deus somente. Tem um pouco de esse evangelho, ele traz um pouco sobre isso também. Por quê? Isso acontece muito, né? Eu sempre gosto de trazer algumas situações diárias, né? De situações do dia a dia que vivemos, né? A gente vive muitas situações onde, de certa forma, a nossa fé ela vai sendo provada e a gente vai entendendo um pouco sobre qual é o nosso real comprometimento, né, com Jesus. Esse comprometimento, qual é o nosso comprometimento com essa verdade de Jesus? É algo que a gente tem que tentar observar, certo? Para a gente não ser duas pessoas, uma pessoa que vai à igreja, outra pessoa que vai aos eventos do mundo, por exemplo. Uma pessoa que está, quando vai para um encontro de catequese, por exemplo, é uma pessoa, quando vai para o mundo é outra. Isso não quer dizer que você deva como é que diz? Isso não quer dizer que você deva no mundo deixar o mundo de fora, né? É claro que o principal, isso aí, quando o nosso Papa aí disse das portas abertas da igreja, as portas abertas da igreja não necessariamente seria para as pessoas entrarem, o mundo entrar dentro da igreja, mas nós sairmos, né, para o mundo. A igreja sair para o mundo evangelizando. Essa força dessas portas abertas é nesse sentido. Por quê? Não devemos ficar com medo de evangelizar, com medo de anunciar, né, Jesus. Porque na Bíblia mesmo diz que qualquer hora, é uma boa hora de anunciar Jesus Cristo. Se você conseguiu em algum momento fazer isso, se há alguma oportunidade, não a deixe escapar. Se você consegue anunciar, anuncie. É mais ou menos nesse sentido. Você não pode ter vergonha, né, de anunciar Jesus. Não pode ter vergonha da palavra dele. E essas situações, como eu disse, elas acontecem sim. Né? Estamos aí, vocês devem ter exemplos disso, de como as situações acontecem, de como alguns momentos mesmo, a gente fica com medo de anunciar Jesus, né? Fica com medo de se mostrar como católicos, e é mais ou menos nesse sentido que o nosso evangelho está dizendo aqui, que a gente não pode ter medo, certo? E a gente precisa falar abertamente. Tudo que Jesus te revela, né, ao pé do ouvido, você pode dizer isso sobre os telhados. Comparem aí com outras situações do nosso mundo, onde situações de vergonha, de corrupção, de coisas erradas não podem ser ditas. Né? Quantas coisas não são ditas, não, as pessoas têm que se manter caladinho e tudo mais, certo? Isso está por aí para todos os lados, é só a gente começar a ler um pouco os sinais que existem no mundo, né? Você vê, assim, palavras de pessoas ligadas ao tráfico, por exemplo, tem muitas músicas, né? Você deve até conhecer algumas, né? De que as pessoas não podem, quem fala demais, né? Acaba morrendo, a quem fala demais amanhece com formiga na boca, essas coisas acontecem, está por aí. Tá? Não somente nesse meio, mas outros também, coisas de corrupção, coisas de incerteza, tudo isso são momentos que no mundo, né, nas questões do mundo, não se podem falar. Olha, faça a comparação e o paralelo com a palavra de Jesus. Ela tem que ser exposta, ela tem que ser dita nos telhados.
Não pode ter vergonha disso aí. E a gente não pode mesmo porque temos, temos que levar essa verdade, temos que abrir as portas da igreja e levar todos esses ensinamentos para os nossos lugares, para as nossas escolas, para os nossos trabalhos. A gente precisa fazer isso. Né? E experiência própria, quando a gente faz isso aí, tudo cresce, né? A nossa fé se fortalece. Nossa fé se fortalece. A gente precisa ter essa coragem. Né? Eu venho da Universidade de Brasília, eu estudei, fiz mestrado na Universidade de Brasília. E ali um local que a palavra de Deus ela tende a ser escondida, não pode. As pessoas, você não pode falar, você tem que se portar como uma pessoa laica, né? Ateu, muitas ideias que afastam a Deus e tudo mais. Então essas coisas eu sei muito bem, existem, e a gente tem que lutar contra elas. A nossa força, nossa fortaleza, né? Pegando aqui um pouco da do tema de hoje, né? Fortalecendo a minha fé, passa por isso. Passa pela força que você tem e a disposição que você tem de anunciar o Evangelho, de anunciar as coisas de Deus. Afinal, estamos falando de verdades ou de mentiras? De verdade ou de mentiras? Né? Sobre o que estamos falando? Estamos de uma verdade. E essa verdade, ela precisa aparecer, certo? Todo mundo aí ainda dá um ok aí, só vamos saber se estão aí. Se tiver com problema de áudio, vocês podem falar, tá bom? Ok. Beleza, então tudo aí. Ótimo, bom saber. Sei lá, vai que vocês somem aí e foi fazer outras coisas. Então tá bom. Continuando aqui, vamos agora um pouco aqui para nossas questões do UCAT, né? São questões muito difíceis, principalmente na questão da vida eterna, né? São questões difíceis demais. Como explicar isso? Né? Não sei. Explicar isso aqui faz parte um daqueles mistérios, né? Que a nossa igreja carrega, certo? Eles não são revelados, eles não podem ser revelados para uma pessoa só, tudo de uma vez, ninguém sabe, como diz São Paulo, né? A gente vê como se fossem em pequenos espelhos quebrados, né? A gente vê um pouquinho aqui, e a gente não tem essa união, né? Então a gente, nossa mente, nossa racionalidade, ela tenta trabalhar um pouco, tentando juntar esses cacos, né? Se você pensar, é mais ou menos assim. E que cacos são esses, né? Observa, qual é a verdade de Deus, né? Como nós não temos a unidade, e isso aí pode ser provado muito bem, né? Até na nossa condição física mesmo. Né? Então, observa, se você a gente vê, olha só, como se fosse um pedacinho a gente consegue ouvir, né, das coisas, um pedacinho a gente consegue ver, né, um pedacinho a gente consegue falar, certo? Sentir o cheiro um pouco, sentir o toque, o paladar, as coisas. Olha só que nós mesmos somos esses espelhos quebrados. Né? Todos esses sentidos, né, que a gente carrega, né, como ser humano, eles são sentidos, de certa forma, alheios um ao outro, né? Ou seja, se eu parar de ouvir, não necessariamente eu vou parar de ver. Uma pessoa cega ouve, e assim tudo mais. Essa é a condição humana, né? E o que acontece? O nosso cérebro faz a unificação de diversos sentidos diferentes e dá um sentido, né, para aqueles símbolos, para aqueles signos que a gente está vendo, compreendendo e sentindo. Né? Então, quando eu estou falando com vocês, é uma linguagem, né? Vocês estão ouvindo, certo? Vocês estão me vendo e tudo mais. E você, a sua mente unifica isso na compreensão, né, de uma linguagem, inclusive, que você adquiriu, né,
no meio, né? Então se você é brasileiro, você foi educar, você aprendeu a língua portuguesa e nós conseguimos nos comunicar assim, está impresso na sua mente a língua portuguesa. Palavras que nós conseguimos dar um sentido, frases que conseguimos dar um sentido, palavras específicas, e tudo isso aí está sendo uma unificação, né, no momento exato que você ouve, isso se transforma em signos visuais, ou transforma estímulos visuais, estímulos auditivos em símbolos, signos, compreensões e tudo mais dentro da sua mente. Então, observe, o que eu quero dizer é o seguinte: como a gente né, essa verdade de Deus, ela está muito, muito além, ela está fora de nós, né? Ela está muito além, e a gente vê como cacos, né? Cacos de espelhos, né? Quebrados, e vamos tentando construir isso aí, certo? Então, a primeira questão aqui que a gente vai colocar seria a questão da comunhão dos santos, certo? E a segunda seria a vida eterna. A comunhão dos santos, né, vocês podem ler aí na primeira questão, o que é? O que significa a comunhão dos santos, afinal? Então, pertence à comunhão dos santos todas as pessoas que colocam a sua esperança em Cristo e lhe pertencem pelo batismo. Tenham elas já morrido ou vivam ainda, porque somos um corpo em Cristo. Vivemos uma comunhão que abraça o céu e a terra. Então, observa como Jesus ele faz mesmo somos esse corpo, né? Esse corpo. Cristo. Então, nossa fé ela é cheia de sinais, né, que a gente consegue aos poucos compreender esse tipo de questão aqui, né? Somos o corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja. Oi, Neurenes. Oi, oi. Diga. Nada, só mesmo para acompanhar vocês, fiquem à vontade. Ah, tá bom. Beleza. Um abraço. Vou desligar a câmera, tá? Tá bom. Então, essa comunhão dos santos seriam nós, né, essas pessoas que colocam sua esperança em Cristo, certo? Somos nós. Então, a gente crê que essa comunhão, crê que somos um corpo, né, o corpo de Cristo, né, e a gente somos, né, como membros desse corpo, somos unificados pela cabeça, que é Jesus. Jesus, as palavras, os ensinamentos de Jesus unifica-nos, né? Nós somos unificados nessa palavra, nesse ensinamento, nessa forma, nessa verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nele caminhamos, né, e aprendemos ali, né, nesse sentido aí. Uma outra questão aqui também, isso aqui, muitas pessoas, quem já conversou com talvez amigos evangélicos sobre questões, seria aqui a questão 149, a questão de adorar Maria, né? Eles acham que a gente adora imagens, nós, né, adoramos Maria. E a questão é, podemos adorar Maria? Não, só devemos adorar a Deus, mas podemos honrar Maria como mãe de nosso Senhor. Tá? Isso aqui é importante. Essa palavra adorar, ela como que diz? Ela é exclusiva para se referir a Deus. Adorar é uma palavra exclusiva. Ela não deve ser, né? Ela não deve ser como é que diz? O seu uso não deve ser banalizado. Tá? Adorar é a palavra que temos
para dizer sobre o que fazemos a Deus, né? O que adoramos a Deus. Ela é a palavra exclusiva para dizer, se referir a isso. Muita gente, né, inclusive na minha cidade mesmo é assim, né, lá no interior de Minas, o pessoal usa adorar para várias coisas. Então, assim, eu gosto, eles vão fazendo uma gradação de sentimentos, né? Se eu gosto um pouquinho, então eu falo que eu gosto. Se eu gosto um pouquinho mais, eu falo que eu adoro. E se eu gosto mais um pouco, eu falo que eu amo. Então, assim, tem essa gradação equivocada. Tá? Equivocada. É uma questão de linha, uma questão de símbolo mesmo, né? De signo, né? Peraí. É uma questão da palavra em si. E essa palavra adorar, ela deve ser exclusiva para nos referirmos a Deus. O que fazemos a Deus? Adoramos a Deus. Adoramos Jesus, né? Que é Deus. Então, parece uma besteira, mas não. Estamos falando de adorar, ela tem mais valor que amar. Por quê? Ela, eu não sei, esse exemplo que eu dei alguém me perguntou, adorar tem mais valor que amar? Essa gradação que eu fiz lá da minha cidade, né? Ela é uma compreensão equivocada da questão. Então a gente já tem um equívoco aí, né? Não há essa gradação de gostar, adorar e amar. Por quê? Porque a palavra adorar, ela não se refere a esse tipo de sentimentos de gostar. Então, poderíamos dizer que adorar seria uma questão assim, mais que amar, mais valor? Poderíamos, assim, mas eu não acho que seria essa a forma correta de colocar a questão. Porque a palavra adorar, ela é específica a Deus. Então, guardem essa palavra com vocês. E quando vocês forem uma ação para Deus, vocês se refiram a palavra adorar para isso. Você adora a Deus, você adora Jesus, você adora a Santíssima, você adora Deus, certo? A Santíssima Trindade. Nesse sentido, vamos colocando essa palavra aí, tá? É importante. Então, aí vem essa questão de não devemos adorar Maria, não devemos adorar nada mais. Em Maria. A gente presta, a gente honra Maria, porque ela é a mãe de Deus. E aqui está um grande problema que o pessoal evangélico pega a gente, né, fica, né, colocando a gente como, né, os adoradores e colocando a gente, né, fazendo fake news com a gente. Né, fica falando o que não é, né, nós não adoramos, né, imagens, não existe isso, olha só. É uma imagem aqui. A Igreja Católica, ela tem uma tradição de trabalho com imagem, mas isso não é adoração. Tá? Diferente. Tem até uma questão que eu gosto muito, que é o seguinte. Você entra num templo evangélico e o que tem lá, né? Paredes brancas, né? Sei lá, janelas, paredes brancas, móveis, né? E você entra num templo católico, o que tem lá? A Eucaristia. Tá? Isso que tem lá. Você tem Deus vivo ali. A Eucaristia, esse mistério eucarístico. Temos a Eucaristia. Não temos ninguém, não é para defender imagem. Não mesmo. Imagem é imagem. São pixels, são formas, cores, matéria. Né? A pintura é uma matéria. A imagem do computador são pixels. Uma escultura madeira, gesso. Esse não precisamos achar nada disso. Eu, como artista, eu falo isso tranquilamente. Eu sou artista visual, eu mexo com a imagem. E a imagem não precisa sair para defender a imagem, gente. Você precisa adorar a Deus. Tá?
As imagens, elas cumprem outro, elas cumprem outra função dentro da igreja. As imagens, elas serviram durante muitos séculos para fazer uma evangelização. Ela é quase uma função educativa, tá? Mais ou menos nesse sentido aí. Uma função de elevação. Também não podemos abandonar. Não podemos abandonar. Por quê? Se a gente abandona essa linguagem, né, essa linguagem visual, nós abrimos espaço para a degradação do ser humano pelas imagens. Imagens horríveis, feias, coisas horrendas, né? Uma arte degradada, uma arte do feio, né? E a imagem ajuda-nos a fazer uma questão de elevação. Ela tem muitas complexidades aí. Beleza, não devemos adorar Maria, mas prestamos honra a Maria. Tá? O que nos acontecerá quando morrermos? Né? Olha que coisa difícil, né? Nossa, é muito difícil. Eu vou ler, né? Porque, olha aí. Na morte separam-se o corpo e a alma. O corpo decompõe-se, enquanto a alma vai ao encontro de Deus e espera que, no juízo final, seja unida ao seu corpo ressuscitado. Eu vou pegar outra aqui. O que é a vida eterna? Agora a gente entra aqui mesmo no segundo tópico, né? A vida eterna começa no batismo, atravessa a morte e não tem fim. É muito difícil falar disso aqui, né? Também tem muita gente, né, você já deve ter ouvido também, né? Muita gente fala de como é que eles falam? Reencarnação. Reencarnação. Reencarnou, não sei o quê. Tem umas religiões que falam essas coisas. E boa pergunta. Então, quem não teve batismo não pode ter a vida eterna. Boa pergunta. Não sei te responder ela assim, não. Peraí. Ela começa no batismo, né? Vamos lá. Boa pergunta essa, viu? Perfeito. Oi, pode dizer. Alguém quer falar? Olha, outra. Vamos lá. Deixa eu colocar as perguntas que estão no bate-papo, tá? Muito pertinentes, beleza? Então, quem não teve a pergunta da Nath, né? A Nath falou, então quem não teve batismo não pode ter vida eterna? Nossa. E o Heitor disse, a gente só vai para o céu ou para o inferno depois do juízo final? Também muito difícil, viu? Como eu disse, esse tema ele é difícil demais. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essas perguntas aqui e eu vou encaminhar, eu vou falar para o padre responder para vocês. Eu acho que não tem capacidade de ficar respondendo assim, não. Entendeu? Mas são ótimas perguntas. Beleza? A Nath, vou anotar aqui, com licença. É desse tipo de perguntas que o YouCat foi feito, né? Uma questões bastante pertinentes, né? Vamos tentar compreender um pouco ela aqui. Se a gente não conseguir respondê-la até o final, eu vou encaminhar e a gente vai ter alguma resposta depois, tá bom? Vamos continuar aqui um pouco, ó. Então vai dizer assim, ó, a vida eterna começa no batismo, atravessa a morte e não tem fim. Aí tem um adendo no YouCat que vai dizer a questão. Quando estamos apaixonados, não queremos que isso termine. Deus é amor, diz-nos a primeira carta de São João. O amor, como diz a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, nunca termina. Deus é eterno porque ele é amor, e o amor é eterno porque é divino. Quando estamos no amor, entramos na
infinda presença de Deus. Eu acredito que essa questão vai trabalhar nas duas outras que vêm, né, que é a questão 158 e a questão 161. Observe. Em que consiste o céu? O céu é um interminável momento de amor. Nada mais nos separa de Deus, porque o nosso espírito ama o que toda a vida procurou, juntamente com os anjos e os santos. Alegramo-nos ao lado de Deus e com Deus. Então, beleza. O céu, então, é estar ao lado de Deus, né? É o que eu compreendi aqui dessa questão. No material de vocês ainda vai ter o que é o inferno, tá? E o inferno é o estado da eterna separação de Deus, a absoluta ausência do amor. Talvez aí temos alguma pista, né, sobre isso, mas eu ainda vou perguntar, né, melhor. Então, o batismo, né, seria então a gente é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer então que no batismo temos uma união com Deus. Então, essa união seria o que não nos deixa separar de Deus. E o inferno seria o contrário disso, que é a ausência da separação de Deus. Talvez aí temos alguma pista para responder essa primeira questão, certo? A outra questão do Heitor, certo? Tem a ver com a questão 163, beleza? Eu tomando aqui o Heitor perguntas. A gente só vai para o céu ou para o inferno depois do juízo final? Vamos ver o que o catecismo da igreja tem a dizer sobre isso. E ele vai dizer o seguinte: o juízo final terá lugar no fim dos tempos, por ocasião do regresso de Cristo. Os que tiverem praticado boas obras irão para a ressurreição dos vivos. Os que tiverem praticado mal, para a ressurreição dos condenados. Difícil também. Falei que esse tema é complicado, mas vamos... Olha só, interessante, olha só. A questão 157. A gente já vai... vamos terminar daqui a pouquinho, tá? Aguarde só mais um pouquinho. Olha a questão 157 do YouCat. Ela não está no material de vocês, mas se vocês procurarem, vocês vão achar na internet. 157. Seremos colocados após a morte perante algum julgamento? Olha a pergunta. E, ó, aí o que o YouCat responde? O chamado juízo especial ou pessoal sucede à morte do indivíduo. Então, quando a gente morre, vai ter um juízo especial ou pessoal, um juízo pessoal. Morremos, vamos ter um juízo. E aí vai dizer, o juízo universal, também chamado o último ou final, juízo final. Então são dois juízos. Você tem um juízo pessoal e você vai ter o juízo universal. O juízo universal sucede no último dia, ou seja, no fim do mundo, quando do regresso do Senhor. Interessante. Ó. Então a gente tem um juízo pessoal e a gente tem um juízo final. Muito interessante isso aqui. Talvez responda um pouco isso aí também. Ó, na morte, continua. Na morte, cada pessoa chega ao momento da verdade. Nessa altura, nada mais pode ser reprimido ou ocultado. Nada mais pode ser alterado. Nesse juízo, depois da morte, o que você fez não vai ser escondido, não vai ser ocultado, ele vai aparecer e nada mais pode ser feito para alterar aquela questão. Tem muita questão tem a questão do Lázaro e o rico, né, o glutão, tem a ver também. Tem a ver muito com o senso comum, muitas tirinhas, né,
quando vai falar sobre Deus, muitas historinhas também, né? Que depois que você chega, muitas historinhas de morte, né? Ah, eu quero voltar, tem muito disso, né? Vocês devem saber, é coisa de senso comum, né? Ah, deixa eu voltar porque eu preciso corrigir isso aí, né? Mais ou menos o que está dizendo aqui. Nada mais pode ser alterado. Deus vê-nos tal como somos, tá? Comparecemos perante o seu julgamento, onde ele fala e pratica justiça. Talvez tenhamos de passar por um processo de purificação. Talvez possamos cair logo nos braços de Deus. Talvez, porém, estejamos tão cheios de maldade, de ódio, de um rotundo não, olha, um rotundo não a tudo, que apartemos a nossa face do amor de Deus para sempre. Uma vida sem amor é nada mais que o inferno. Acho que responde um pouco essa questão aí do juízo final. Não, você tem engraçado, tem dois juízos, né? O juízo pessoal e o juízo final. Então essa pergunta, talvez a gente reformulasse ela, a gente só vai para o céu, para o inferno, depois do juízo pessoal, né? São mistérios, essas questões aí. Mas é aqui no que o Yucat vai dizer. Ele vai dizer que vamos comparecer no julgamento de Deus e nada mais poderá ser alterado, nada mais vai ser ocultado, nada será ocultado. Muito interessante. Essas questões, duas questões realmente no ponto principal do que a gente está dizendo aqui, tá? Ok? Alguma questão a mais? Podemos partir para a oração final? Fala aí, gente. Podemos ir para a oração final? Alô? Tá bom. É isso aí, gente. Não, nós temos que Eu queria comentar pensar. uma coisa. Pode perguntar, fique à vontade. Na verdade, não é perguntar, não, é comentar uma coisa que o senhor falou. Na verdade, foi bem no começo. A questão de não adorar Maria. É o seguinte, meu pai, ele comentou comigo que, assim, antes ele era evangélico. Ele se tornou católico e se casou com minha mãe. E ele disse sobre a experiência que ele teve de conhecer nossa religião, porque, assim, antes, ele pensava que adorávamos outras coisas, outros deuses, outras, porque, assim, não conhecia, né? Então tinha esse negócio do preconceito e tal. E aí, quando ele começou a conhecer, ele, ele amou, sabe, essa conexão, sabe? E ele viu que o negócio não era adorar, o negócio era honrar, era sabe, se sentir grato. Tipo, essa questão também de Maria, porque eu já vi muitos católicos falando que adoram Maria, já vi muitos evangélicos falando que Tem mesmo. é, é, já vi muitos evangélicos que criticavam, se falando que nós adoramos Maria e não devemos adorar. E assim, é, a gente percebe assim preconceito de alguém que não conhece, não conhece, porque assim nós temos um carinho muito forte por Maria, porque a gente vê ela como mãe, vemos que Sim. Jesus nos deu ela como mãe e nos sentimos como filhos dela. E é isso, é o carinho, não é adorar, é o carinho, é a honra, o respeito por ela. É isso que eu queria comentar. Muito bom, parabéns. Isso aí mesmo. Nesse sentido mesmo. Nós temos honramos Maria, porque afinal, né? Ela é a mãe de Jesus, né? Você dizer isso, o evangelho gosta muito de se pautar pela Bíblia, nós também, né? Então, na Bíblia,
Se você não honrar Maria, não há espaço para isso. Ela é a mãe de Cristo, né? Você dizer qualquer coisa ao contrário, você está indo contra a Bíblia. Então, é muito boa a sua colocação. Tá? Pessoal, deixa eu só fazer antes da oração final, deixa eu só fazer um print aqui das chamada, né? E guardar aqui antes que eu esqueça. Aí vocês saem e fica assim. Tô terminando. Prontinho, todos já estão na chamada, tá? Pessoal, então vamos para a oração final, né? Nossa oração aqui, Pai Nosso Maria. Reiterando, semana que vem a Irane está de volta, tá? Para nós continuarmos. E espero que houve uma enquete, né, no grupo de WhatsApp sobre o melhor horário para a nossa catequese. Parece que a Irana disse, ela que fez as contas lá, parece que continuamos nesse horário, 2 horas do domingo. Então, domingo que vem, novamente. Aquela votação, né, não exclui uma possibilidade futura de mudança de horário, a gente vai adaptar ao melhor horário para todos nós, né? A gente vai fazer essa adaptação aí, tá? Mas, por enquanto, continuamos às 2 horas, tá bom? De domingo. Eu espero que vocês estejam gostando, acompanhando o que a gente está fazendo. A gente está tentando, assim, fazer da melhor maneira, melhor clareza aqui dos temas, numa live, assim, né, de como a gente está tentando realmente deixar isso aqui um pouco bem conectado, apesar de estarmos distantes, tá? Então, qualquer coisa, pode mandar mensagem lá no grupo do WhatsApp, pode mandar mensagem particular, estamos aí, tá bom? Acompanhando e tudo mais. Vamos ver, né, se num futuro próximo podemos nos encontrar presencialmente novamente. Pode ser, me parece que vai ser difícil, parece que as coisas estão caminhando para continuar mesmo assim, tá? Não sei, eu sou professor também da Secretaria de Educação e lá parece que o planejamento é até o final do ano, desse jeito. Então, vamos aguardar, tá bom? Vamos rezar então a última oração. Se quiserem ligar os microfones, mesmo que vire uma bagunça, talvez seja melhor para a gente tentar, pelo menos na voz, conectar isso aqui, tá bom? Fiquem à vontade. Vamos rezar aqui primeiro o Pai Nosso, depois a Ave Maria, e aí a gente encerramos, tá bom? Muito obrigado pela presença, pessoal. Então, vamos lá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pessoal, então, muito obrigado pela presença. O nosso encontro está encerrado. Até semana que vem.